Brasil é o país do futebol. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol negou. A técnico sambo. Tocou Neymar, é gol. Então, a primeira vez que o Brasil venceu uma Copa foi na Suécia, no ano de 1958. Depois desse título, todos já sabiam que dessa seleção iam sair várias estrelas. Nessa Copa a gente pôde contar com o grande técnico Vicente Feola e com os grandes jogadores, sendo eles os goleiros Castilho e Gilmar e os jogadores de linha Djalma Santos, De Sordi, Bellini, Zósimo, Orlando, Mauro, Oreco, Nilton Santos, Dino Sani, Zito, Didi, Moacir, Zagallo, Pelé, Garrincha, Mazola, Joel, Vavá, Dida e Pepe. Não podemos esquecer também do Pelé. Então sabe como é lindo dizer que o melhor do mundo é brasileiro. 7 vezes, sendo elas 1958, 59, 60, 61, 63, 64 e por último 1970. 4 anos depois, na Copa do Chile, no ano de 1962, a seleção brasileira de futebol jogou nessa competição pela 7ª vez. Nós éramos o único país a ter jogado todas as edições desse torneio e o Brasil estava buscando o bi. Uma pessoa que fez um papel muito importante nessa competição foi o jogador Garrincha, que ele saiu como artilheiro ao lado do Vavá. Mas vale lembrar que antes disso ele passou por um período um pouco difícil, onde ele não fez nenhum gol e teve apenas uma assistência contra a Espanha. Mas depois ele saiu como protagonista nessa competição, sendo considerado artilheiro lá do jogador Vavá, fazendo 4 gols e 2 assistências. Então, 8 anos depois do último título do Brasil na Copa do Mundo, em 1970, no México, o Brasil se tornou a primeira seleção a ser tricampeão. E o elenco da época era o Félix, o Pizarra, o Gerson, o Rivelino, o Pelé. E foi um ano e tanto para a seleção brasileira. Um tempo depois, em 1994, lá nos Estados Unidos, o Brasil levantou a sua 4ª taça na Copa do Mundo. A escalação na época era o Tafarel, o Jorginho, Aldair, Márcio Santos, o Branco, o Mauro Silva, o Dunga, o Mazinho, o Zinho, o Bebeto e o Romário. E o técnico na época era o Carlos Alberto Parreira. Foi nessa época que as frases "Vai que é tua, Tafarel" e "É tetra", faladas pelo narrador Galvão Bueno, ficaram conhecidas no mundo todo, onde demonstravam um mix de emoções. O Brasil foi campeão nos pênaltis contra a Itália. E o Romário, que nunca tinha batido um pênalti nem de brincadeira, chutou com convicção, a bola bateu na trave e entrou. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Em 1958 o Brasil estava muito bem, ia de final com a França, mas algumas horas do jogo, Ronaldo Fenômeno, principal jogador da época, teve uma convulsão e ele ficou destabilizado. Mas mesmo assim ele quis ter responsabilidade pelo jogo final. Tentou jogar, mas jogou mal, perdemos de 3-0. Em 2002, o Brasil venceu a Alemanha lá no Japão e se tornou o único pentacampeão da Copa do Mundo. A escalação era Marcos, o Lúcio, Edmilson, Roque Júnior, Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos. O Rivaldo, o Ronaldinho e o Ronaldo, e o técnico na época era o Luiz Felipe Scolari. Foi a época dos Ronaldos, né? O Fenômeno e o Gaúcho. O Ronaldo Fenômeno foi considerado o melhor em campo. E o seu corte de cabelo é marca registrada daquele ano. E essa foi a última Copa que o Brasil foi campeão. Então, depois de tantas Copas, tantas histórias, a Copa que a gente mais se lembra é a de 2014. Ela ficou marcada no nosso imaginário, não por um bom motivo, mas acabou ficando. Esse era o ano do Brasil. A Copa do Mundo, no país do futebol, era para ser nossa. A
A gente contava com o elenco imbatível que foi montado pelo técnico Filipão. Nós tínhamos grandes goleiros, Júlio César, Jefferson, Vitor. Nos jogadores de linha nós contávamos com o grande Daniel Alves, Maicon, Marcelo, Maxwell, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante, Henrique, Luiz Gustavo, Hernanes, Paulinho, Ramires, Oscar, Fernandinho, William, Hulk, Neymar, Fred, Jô, Bernard. Tava tudo lindo, a felicidade nas ruas, era tudo maravilhoso. Mas infelizmente, um jogo contra a Colômbia, o nosso grande Neymar, nas quartas de final, ele sofreu uma entrada dura. Ele quase ficou sem andar. Nós perdemos nosso principal jogador e o time ficou desfalcado. Foi tudo muito triste. E seguindo isso, veio a humilhante partida contra a Alemanha, em que nós perdemos de 7-1 dentro do nosso próprio país. Foi vergonhoso, mas depois do que tinha acontecido, nós já imaginávamos que não era para ser. E agora eu vou fazer uma pergunta pro Vinícius Júnior, né? Como você está se sentindo sendo um dos principais nomes para a Copa do Mundo de 2022 no Catar? Honrado, né? É uma grande vitória para mim estar jogando ao lado de nomes tão grandes da história do futebol. Isso tudo aqui é meu sonho. Eu só tenho a agradecer e dizer que espero dar o meu melhor dentro do campo. E você acha que esse ano o Hexa vem? É difícil falar, mas dou certeza que com a seleção que vamos para o Catar, iremos dar trabalho. Somos do tamanho do sonho que queremos ver. Um drible que ninguém pode prever. Uma emoção que nos resume, uma paixão que nos une. Um Brasil que podemos ser.